Sexta e última conferência do Retiro Espiritual, contemplação para alcançar o amor. Esse aqui é o cume da nossa experiência espiritual. Primeiro nós vimos que Deus é o centro, Deus é o fim, as criaturas são o caminho, as criaturas são os meios para chegar a esse fim. Resumo de tudo que nós vimos até agora. Todas as criaturas devem servir para chegar a esse fim. Sempre quando são úteis para chegar a esse fim, eu devo utilizar delas. Sempre quando elas não servem para chegar a esse fim, ou seja, corrompem a vida sobrenatural, elas devem ser abandonadas, porque não podemos perder o fim por causa dos meios. Depois a gente viu o horror do pecado, contemplando, os três pecados: o pecado dos anjos, o pecado de Adão e Eva e o pecado próprio, contemplando também nessa meditação, juntando o pecado e a consequência dele, meditando sobre o inferno. Depois vimos a consequência do pecado na pessoa de Cristo, lembrando que a transgressão de Adão e Eva, ao ter uma culpa e uma pena infinita diante de Deus, um homem, porque tinha que ser da natureza que pecou, mas que tivesse méritos infinitos, deveria pagar por essa culpa e por essa pena. Por isso o profeta Isaías diz que Nosso Senhor tomou sobre si os nossos pecados, tornando-se como se fosse um culpável. Não era, mas tomando para si a culpa, pagando por ela com tão terrível pena. Depois disso nós contemplamos o que é a graça, desde este ponto de vista, que é o amor misericordioso de Deus, que não existe pecado maior que a misericórdia divina, que até mesmo o pior dos pecadores pode se arrepender. O problema não está no pecado, o problema está na confiança na bondade divina. Depois eu apresentei as duas bandeiras. A bandeira de Cristo, à direita, gloriosa, luminosa, brilhante. Depois a bandeira de Satanás, escura, fedida, podre. Uma promete a liberdade, a outra concede a liberdade. Uma promete a felicidade, a outra concede a felicidade. Então, aquela escolha. Agora, como não escolhê-lo? Como escolher o mal? Como escolher uma eternidade desventurada? E, como coroação dessa escolha, fazemos a contemplação para alcançar o amor. Como de costume, tem uma graça a ser pedida. Aqui eu exemplifiquei com as seguintes palavras: Senhor, concedei-me um conhecimento interior de todos os benefícios que de vós tenho recebido, para que, reconhecendo-os com profunda gratidão, eu vos ame e vos sirva em tudo. Por que esse ame e vos sirva em tudo? Por quê? Porque o amor, o Espírito, se prova com as obras. Hoje mesmo, eu acabei de pregar isso na missa, lá na Capela do Sagrado Coração, que hoje é o evangelho de pelos frutos conhecereis, e não todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, senão todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Como nós demonstramos que de fato amamos a Deus? Por meio das obras. E não é uma prova que nós devemos dar nem para nós mesmos e nem para os demais. É uma prova que devemos dar para Deus. Contra aquela doutrina dos protestantes que, fundamentando-se falsamente em São Paulo, dizem que a fé sem obras já é suficiente, utilizam as palavras de São Paulo de maneira descontextualizada, mas esquecem da sua história. Ele mesmo, quando teve a necessidade de falar de si mesmo, falou que nenhum apóstolo trabalhou mais do que ele. Naufrágios, flagelações, açoites que recebeu dos judeus, foi preso, foi mordido por uma cobra, isso, criou tantos bispos, criou tantos sacerdotes. Com a sua própria vida, São Paulo prova para os protestantes que a fé sem obras é uma fé morta. Princípio estabelecido por outro apóstolo, São Tiago, que essa frase, a fé sem obras é morta, consta da carta do apóstolo São Tiago.
Aqui é interessante fazer uma composição de lugar, relembrando, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, sentir com o tato, né? Todas as coisas para nos colocarmos dentro do objeto da meditação. Então, imaginemos que estamos no fim da nossa vida. Já passou a infância, já passou a juventude, passaram as alegrias, passaram os sofrimentos, passaram as preocupações, passaram os dias de saúde, passaram também os dias de doença. Tudo passou. E agora olhemos para trás como quem contempla uma longa estrada e perguntemo-nos, negrito, quem caminhou conosco durante todos esses anos? Talvez descobramos alguma verdade que nunca havíamos percebido. Nunca estivemos sozinhos. Desde o nascimento até a entrega das nossas almas, nunca estivemos sozinhos. Em realidade, desde a concepção. Por exemplo, lembrem-se que cada homem tem um anjo da guarda. E quando Deus nos dá esse anjo da guarda? Quando a gente nasce. Quando somos concebidos. A mãe está grávida, tem 2 anjos ao seu lado. O seu anjo da guarda e o anjo da guarda do seu filho. Nunca estivemos sozinhos. E depois de perceber isso, vem a primeira consideração. Tudo é um dom de Deus. Olhemos para a nossa vida. Quem nos deu a existência? Não fomos nós. Quem nos deu os nossos pais? Quem nos deu o batismo? Quem nos fez nascer na Igreja Católica ou perceber onde de fato ela está? Quem nos sustentou quando éramos crianças? Quem nos protegeu dos perigos que jamais chegamos a conhecer? A obra, a ação do anjo da guarda, que nunca vamos perceber fora na eternidade, é um ato de amor carinhoso de Deus nosso Senhor. Os anjos, se quisessem dar um chute na terra, mandaria a terra anos-luz de distância. E um ser tão poderoso quanto esse foi criado por Deus, desde toda a eternidade, somente para cuidar de mim. Sabiam disso? Os anjos da guarda não se repetem. O anjo da guarda de Adão, o anjo da guarda de Salomão, de Davi, não se repetiu depois. Deus criou um anjo pensando só em mim, pensando só nas senhoras. Para quê? Para o nosso cuidado. Quantas vezes dormimos tranquilamente porque Deus vela por nós? Quantas vezes choramos e Deus estava ali? Quantas vezes fomos infiéis e Deus permaneceu fiel? Nada possuímos que não tenhamos recebido. Frase de São Paulo. Não temos nada, absolutamente nada, fora as coisas que Deus nos deu. Até o ar que respiramos, o dia, a luz desse dia, até a possibilidade de rezar neste momento, tudo é dom, tudo é graça. Frase da sublime Santa Teresinha. Tout est grâce. Não sou muito bom no francês. Tudo é graça. Segunda consideração, Deus habita nas criaturas e aqui é onde conecta-se o começo com o fim. Se nós não vemos Deus na criatura, ela não serve para chegar a Ele. Se eu não vejo a Deus naquela criatura, e como eu vejo? Pelos frutos. Se aquela criatura me dá bons frutos, é algo que me leva a Deus. Mas nosso Senhor disse, meu Pai... pulei a segunda consideração. Deus habita em suas criaturas. Santo Inácio nos convida a olhar o mundo com novos olhos. Na realidade, são os olhos de São Francisco de Assis. Vejamos uma mãe segurando um filho. Lembre-se, tudo isso pode fazer parte da composição de lugar. Vejamos uma mãe segurando um filho. Sustenta a vida daquela criança? Quem sustenta a vida daquela criança? Deus. Vejamos uma árvore carregada de frutos. Quem a faz crescer? E quem não permite que caia nenhuma só folha dos seus galhos? Deus. Hoje mesmo, quando eu acordei de manhã, tinha uma mensagem de uma fiel de Itajubá,
Aqui ela falou que um neto dela tinha falecido. Bebezinho, operação de peito aberto, não resistiu, entregou sua alma a Deus. Uma dor gigantesca dos pais? Sim, claro. Mas onde está essa criança agora? Estava batizada. Os pais já cumpriram a sua missão aqui na terra com essa criança. Lembre-se, a gente falou, qual a função dos pais? Não é só colocar a criança aqui na terra. Não é gerar uma vida na terra, é gerar uma vida no céu. Só que a vida no céu é começada pela vida na terra. Então os pais já cumpriram essa missão. E vejam só, como Deus dispôs todas as coisas. Essa criança está em Belo Horizonte, está longe. Faz parte das missões? Não. É sobrinha, neta ou neta de alguém, né, que é fiel das missões. E quando o padre, reze pelo meu neto, que ele está mal. Quantos anos que ele tem? Meses, dias. O que vão fazer nele? Operação de peito aberto. Batizem imediatamente. Então, vejam só. Aquela senhora, graças a Deus, literalmente graças a Deus, ela teve aquela graça de pedir para o padre celebrar a missa para o bem daquela criança. E o padre, o mínimo que pode fazer, avise. Batizem a criança. Se não fosse essa graça, essa criança estaria no limbo. Não estaria no céu. E agora, por um detalhe, por uma graça, por um amor delicado de Deus, mais um bem-aventurado no céu. Entrou hoje. Imagine, uma criança que já não tem o pecado original e passou longe de ter consciência de bem e mal. Um pequeno anjo, outro anjo mais no céu. Ele sim, outro anjo mais no céu. Porque nós temos esse péssimo costume de qualquer pessoa que morre, mais uma estrelinha no céu. Isso aí é uma quase superstição que faz com que as almas esqueçam de rezar pelas almas do purgatório. Mas, continuando o assunto. Composição de lugar. Vejamos a chuva que cai, o pão sobre a mesa, a água que bebemos, o sol que nasce todas as manhãs. Nada existe por si mesmo. Tudo continua existindo porque Deus, nesse exato instante, o conserva. Se Deus retirasse a sua mão, por um só momento, nada permaneceria. Vivemos mergulhados em Deus e quase nunca percebemos. Terceira consideração. Deus trabalha continuamente por nós. Talvez imaginemos a Deus muito distante, mas essa imaginação é contrária à realidade. Nosso Senhor disse: meu Pai trabalha sempre. Enquanto dormimos, Deus trabalha. Enquanto cuidamos da casa, Deus trabalha. Enquanto sofremos, enquanto esperamos, Ele conduz os acontecimentos, abre os caminhos, fecha as portas que nos fariam mal, sustenta a nossa família, protege os nossos filhos, corrige os nossos erros, perdoa as nossas faltas, espera nosso retorno. Jamais deixou de trabalhar por nossa salvação. Quarta consideração. Todo amor verdadeiro quer resposta. Resposta, não retribuição exata. O que nós podemos fazer para agradecer a nossa mãe que nos deu a vida? Não tem como nós darmos a vida a ela. Não tem como a gente agradecer a nossa mãe pelo dom da vida da maneira correspondente. Não tem como. Mesma maneira e muito além disso, o dom da vida sobrenatural. Não tem como a gente corresponder de maneira exata. Contudo, devemos dar uma resposta. O amor quer uma resposta. Ele só aceita uma moeda, que também é o amor. Chegamos agora no centro da contemplação. Santo Inácio nos faz compreender uma verdade muito simples. O amor não se paga. Imagine que chegasse um moço de bem e se declarasse para a moça. Abrisse o seu coração e a pedisse em casamento. Ela fala: espera. E ela vai lá dentro de casa, pega um saquinho de ouro, fala assim: não, obrigado, mas aceito isso aqui como resposta. O amor não tem recompensa fora do mesmo amor. Não tem resposta fora do mesmo amor. O amor não se paga, o amor se responde. Uma mãe compreende isso facilmente.
Quando um filho pequeno lhe oferece uma florzinha colhida no quintal, a flor não vale quase nada. Mas o amor daquele pequeno coração vale tudo. Assim também acontece com Deus. O que podemos oferecer àquele que já possui tudo? Nada. Mas podemos oferecer aquilo que ele mais deseja, que é o nosso coração, que é a nossa vontade, que é a nossa vida. E aí entramos no oferecimento. Também, composição de lugar. Aproximemo-nos a nosso Senhor. Já não é necessário imaginá-lo aqui na cruz. Já podemos imaginá-lo já ressuscitado, quero dizer, num trono de glória. Mas não um trono majestático que nos faça querer afastar, senão com os braços abertos, esperando. E com a confiança de uma criança, porque o profeta Isaías diz o seguinte: quem for fiel se sentará comigo no trono. Como pode duas pessoas adultas sentarem-se no mesmo trono? Mas uma criança pode sentar no colo do rei. E com essa confiança de criança é que nós devemos chegar a nosso Senhor, nesse momento da meditação, nesse momento da composição de lugar. Então nos aproximamos, não com medo, mas como filhos. Olhemos para Ele. Tudo o que temos veio dEle. Tudo o que somos foi sustentado por Ele. Então compreendemos que compreendemos que já não faz sentido reservar uma parte da nossa vida para nós mesmos. Já não tem sentido reservar nada para nós. Porque Ele quer tudo. Em realidade, aquela ação de Santa Teresinha, não sei se lembram, Santa Teresinha ela narra na história de uma alma que uma vez a irmã dela, mais velha, trouxe vários brinquedos para ela escolher. Ela era pequenininha. Trouxe vários brinquedos para ela escolher. Teresa, você quer isso, isso, isso ou aquilo? Ela falou, quero tudo. Na realidade, isso é um reflexo do que Deus quer. Ele não quer uma parte da gente, Ele quer a gente por inteiro. E sabe por quê? Não é por um prazer egoísta de possuir a nossa vida por completo. É porque Ele sabe que só tem um objeto de eterna e absoluta felicidade, que Ele é Ele mesmo. E para conseguir essa felicidade, não tem outro jeito que a entrega total de nós mesmos a Ele. E, se Ele pede tudo, a gente entrega tudo. Aqui em negrito, tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória, meu entendimento e toda a minha vontade, tudo o que eu tenho e possuo. Vós me destes, a vós, Senhor, o restituo. Tudo é vosso. Dispõe de tudo segundo a vossa inteira vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, que isso me basta. Depois dessa oração, já não tem mais o que pedir. Quem possui o amor de Deus já tem tudo. E como conclusão, como de costume, eu deixei aqui umas palavras sem negrito e um exemplo para uma fala, um colóquio com nosso Senhor. Talvez tenhamos começado esse retiro pensando naquilo que deveríamos fazer por Deus. Hoje compreendemos algo maior. Tudo começou com Ele. Foi Ele quem nos amou primeiro. Ele quem nos procurou. Foi Ele quem nos esperou. Foi Ele quem nos levantou das nossas quedas. Foi Ele quem nos trouxe até aqui. Nossa vida inteira é uma história de graças. Talvez muitas delas esquecidas. Mas nenhuma delas foi esquecida por Deus. Quando chegarmos no céu, compreenderemos que desde o primeiro instante da nossa existência até o último suspiro, houve uma única mão, conduzindo tudo com infinita sabedoria e amor. Então diremos cheios de admiração: Senhor, era vós o tempo todo. Senhor, durante tantos anos procurei muitas coisas. Procurei a segurança, a alegria,
o descanso, o reconhecimento e a felicidade. Hoje compreendo que tudo isso estava já em vós. Recebei a minha alma, recebei a minha família, recebei o meu trabalho, as minhas alegrias e os meus sofrimentos. Não quero mais viver para mim, quero viver para vós. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta. Amém. Essa meditação, lembre-se, é necessária fazer pausadamente, fazer as composições de lugar, as considerações, os pedidos, o colóquio final. É a curação do retiro. Então, os nossos cozinheiros estarão fazendo barulho aqui, vão para outro lugar, separadas, né? E pelo menos também meia hora de meditação, e a missa começará às 12h45. Eu mesmo toco o sino antes do começo da missa.